Olá, eu sou a Ellen, uma brasileira morando na Polônia. Aqui, cada lugar tem uma história e para cada história, uma xícara de café. Hoje vamos conhecer um dos museus mais importantes da Polônia, o Museu da Revolta ou do Levante de Varsóvia. No dia 1º de agosto de 1944, Varsóvia deu uma lição de resistência à Europa. O Museu do Levante de Varsóvia mostra o ocorrido durante os 63 dias de insurreição, as vidas dos protagonistas e as terríveis consequências. Trata-se de uma exposição interativa, pensada para todos os públicos, principalmente para quem não conhece a história de Varsóvia. E estes são os elementos arquitetônicos remanescentes do Castelo Real em Varsóvia, incluindo fragmentos de cornijas e portais dos séculos XVIII e XIX. Em 1944, de 8 a 13 de setembro, os alemães explodiram sistematicamente o edifício histórico, pedaço por pedaço. O castelo permaneceria em ruínas por muitos anos, com autoridades comunistas considerando sua reconstrução desnecessária. Sua eventual restauração após 1970 pode ser atribuída principalmente aos esforços da sociedade polonesa. Esse monumento de uma parede cravada de balas seria o coração do museu, que bate por aqueles que lutaram, aqueles que morreram e aqueles que sobreviveram. Os sons da revolta de Varsóvia foram guardados no monumento, acompanhados por canções populares e orações. Em cada buraco de bala, sons e melodias dos dias subsequentes da revolta podem ser ouvidos, nos atraindo para uma atmosfera daqueles dias. Na pequena sala insurgente, projetada especialmente para crianças, a única do tipo na Polônia, brilhante e colorida, as crianças aprendem sobre história assistindo a um teatro insurgente ou assumindo os papéis de carteiros e enfermeiros escolteiros. Os hóspedes mais jovens têm à disposição réplicas de brinquedos antigos, jogos de tabuleiro e quebra-cabeças. Preciso citar um pouco sobre o levante do gueto de Varsóvia, que foi um ato de resistência na Polônia em 1943 contra a ocupação nazi-alemã. Cerca de 300.000 das 380.000 pessoas no gueto tinham sido levadas para o campo de extermínio na cidade de Treblinka, onde foram assassinadas imediatamente após a sua chegada, no final do verão de 1942. Os restantes habitantes do gueto sabiam agora o que os esperavam, e muitos deles preferiam morrer lutando em vez de morrer numa câmara de gás. Em 8 de maio, os rebeldes foram cercados. Alguns deles preferiam o suicídio do que serem levados a campos de extermínio. Às 20h15 do dia 16 de maio, finalmente considerou-se o fim do levante, com a destruição da sinagoga do gueto, então em ruínas. Vale salientar que essa foi uma revolta entre judeus e nazistas. Já a de Varsóvia foi entre poloneses e a Alemanha nazista. Voltando ao levante de Varsóvia, ele é considerado uma lição de valentia e nobreza dos cidadãos varsovianos, que foram os únicos que se rebelaram contra os nazistas na Europa. No dia 1º de agosto de 1944, às 17 horas, começaram os distúrbios, que se continuaram mais de 2 meses. A partir de 4 de agosto, os aliados ocidentais começaram a apoiar a revolta, com aviões de munições e outros suprimentos.
Inicialmente, os voos foram realizados principalmente pela Força Aérea Polaca, estacionada na Itália. Foram utilizados o B-24 Handley Page Halifax e aviões Douglas C-47 Dakota. Mais tarde, por insistência do governo polonês no exílio, esquadrões da Força Aérea da África do Sul baseados no sul da Itália participaram das missões. Durante os primeiros dias, os alemães sofreram muitas baixas e os insurgentes passaram a controlar vários pontos estratégicos do centro de Varsóvia. No entanto, os nazistas estavam mais bem preparados e tinham armas mais poderosas, então a balança pendeu para o lado deles. Os varsovianos lutaram heroicamente por 63 dias, dando um exemplo de resistência aos outros países europeus, mas tiveram consequências terríveis. No dia 2 de outubro de 1944, Hitler deu a ordem de destruir Varsóvia, e a cidade foi completamente arrasada. Uma das maiores atrações do museu é o bombardeiro Liberator B-24. Cada visitante olha para ele e reflete pensativamente sobre seu destino. O Liberator pertencia à tripulação do capitão Zbigniew Szostak e fez 6 voos de abastecimento para combater Varsóvia em 1944. A poderosa e dominante réplica deste bombardeiro britânico guarda em si uma história de destinos humanos dramáticos e expedições aéreas, a última das quais, em 15 de agosto de 1944, terminou com a morte da tripulação de 7 pessoas abatidas, perto de Bohemia. Os pilotos poloneses que voavam com mais frequência pagaram um preço mais alto e a tripulação do capitão Szostak foi a primeira das 16 tripulações do esquadrão polonês que não retornou de Varsóvia. De todas as tripulações polonesas que ajudaram na revolta, apenas 2 sobreviveram. Um container britânico tipo C, projetado especificamente para lançamentos aéreos para unidades guerrilheiras, pode ser visto na exposição permanente, sob uma réplica do avião bombardeiro B-24 Liberator. O Museu do Levante de Varsóvia reúne 800 objetos relacionados com o Levante e mais de 1000 fotografias que capturam com extrema crueza o que aconteceu naqueles dias. A coleção consiste em armas, uniformes, cartas de amor, gravações de áudio, bandeiras rasgadas e muito mais. De acordo com muitos historiadores, uma das principais causas do fracasso da revolta foi a quase completa falta de apoio externo e a chegada atrasada de suprimentos. O governo polonês no exílio realizou frenéticos esforços diplomáticos para obter o apoio dos aliados ocidentais antes do início da batalha, mas os aliados não iriam agir sem a aprovação soviética. É uma coleção focada nas pessoas, os verdadeiros protagonistas do Levante. O museu mostra com exatidão como a insurreição foi vivida e como a vida dos varsovianos foi marcada para sempre. Existem 63 páginas de calendário repartidas pelo museu, que resumem os acontecimentos vividos em cada um dos dias do Levante. A última parte do museu está dedicada ao que substituiu o horror da ocupação nazista, o regime comunista.
O museu não se concentra apenas no Levante, mas no contexto internacional, histórias pessoais e a ocupação comunista que veio depois da insurreição. Super completo. Obrigada por me acompanhar. Mais histórias te esperam por aqui e até a próxima.